Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por estarmos aqui cultuando e exaltando e bendizendo o nome do nosso Deus. Pela manhã tivemos aqui uma escola bíblica dominical de excelência. Deus continue abençoando a vida do evangelista Murilo, ministrou com muita graça, muita sabedoria, com muita excelência. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos nossos professores. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Valdeci, pastor Azade, todos os irmãos, evangelista Valmir, meu amigo, todos os nossos obreiros. Estou feliz em ver aqui o presbítero Juarez, meu amigo, missionária divina, Deus em Cristo, Jesus continue abençoando vocês. Vocês moram em nossos corações, amém? Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, somente o verso de número 5. O livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso de número 5, somente o verso de número 5, para a nossa meditação, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Meus irmãos, Deus resolve de maneira exclusiva cercar o profeta Jeremias. Mas antes de Deus, de fato, ter cercado o profeta Jeremias, Deus resolve nos anais da eternidade, por meio de propósito, ou talvez possamos usar outra palavra que chamamos de desígnio. Deus, por meio do propósito, por meio do desígnio que havia estabelecido para com a vida de Jeremias, Deus quebra um protocolo na vida deste homem. E por que Deus faz isto? Deus faz isto porque Deus, Ele é especialista em andar na contramão da realidade humana. Observe que se nós, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, analisarmos as nossas vidas, se você analisar a sua vida, se eu fizer uma análise da minha vida, chegaremos a uma conclusão que em todo o tempo Deus está andando na contramão da realidade das nossas vidas. Primeiro, porque Jeremias, ele era filho de um sacerdote chamado Ilquias. Ele tinha em suas veias a natureza e tinha, vamos dizer assim, que fervia em seu sangue o ministério sacerdotal. Mas Deus é especialista em andar na contramão. Eu posso conjecturar e dizer que quando Jeremias era pequeno, alguém olhava para ele e deduzia que ele cresceria e que se tornaria um sacerdote. Mas nos anais da eternidade já estava estabelecido desígnios e propósitos relacionados à vida do profeta Jeremias. Ainda que ele tivesse aprendido ao curso da sua infância, adolescência, e entrando aí na fase jovem, ainda que ele
tivesse aprendido, ainda que tivesse sido inculcado na mente dele o ofício do ministério sacerdotal, nos anais da eternidade, Deus já havia estabelecido que ele não se tornaria um sacerdote, que ele seria profeta. Porque unção, irmão, unção não é pular, unção não é rodar, unção não é sapatear, unção não é plantar bananeira. Quando o êxtase do Espírito de Deus vem sobre a igreja, que há uma manifestação, isso é um êxtase momentâneo por intermédio do Espírito de Deus, que sacode a igreja. Isso é bom, isso é gostoso. Para nós que somos pentecostais, nós, vamos dizer assim, nós nos alegramos com isso, mas unção ultrapassa essa realidade. Unção é um poder, é uma autoridade que é delegada ao indivíduo desde a eternidade. Unção não é algo que se encontra na terra. Unção não é algo que você compra nas prateleiras do supermercado, nas prateleiras de uma farmácia. Você não encontra por aí. Unção é algo que emana diretamente da pessoa bendita de Deus. O que é unção? Unção é um poder, é uma autoridade que Deus delega ao indivíduo desde a eternidade. E essa autoridade, quando é delegada a este indivíduo, ele se torna aquilo que, humanamente falando, ele jamais poderia ser. A unção faz o indivíduo ser o que, humanamente falando, ele jamais poderia ser. Faz ele chegar aonde, humanamente falando, ele jamais poderia chegar. E como Deus é especialista em andar na contramão e quebrar protocolos, Deus não permite ele se tornar, carregar o legado do seu pai, o ministério sacerdotal. E sim, Deus ministra sobre ele uma unção profética, uma unção que é totalmente diferente da realidade da qual ele estava vivendo. Só que nós somos tendenciosos. E qual é a nossa tendência? Fugir de Deus. A nossa tendência, pastor Valdeci, é sempre fugir daquilo que Deus estabeleceu para nós. A verdade é que, na conjecturação eu posso conjecturar, quando alguém olhava para Jeremias, dizia: esse menino vai se tornar um grande sacerdote. Só que Deus, do seu alto e sublime trono, já olhava para Jeremias e sabia que ele não seria um sacerdote, seria um profeta. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo é que nós nunca seremos até mesmo aquilo que os nossos pais quer que sejamos. Sabe por quê? Porque a escolha é algo que faz parte do propósito. E o propósito é maior que a escolha, apesar que a escolha faz parte do propósito. Diante das circunstâncias da qual Jeremias estava vivendo, porque Judá já tinha recebido uma sentença de que seria levada cativa para a Babilônia, porque não foi Israel que fora levada cativa para a Babilônia, foi Judá. Apesar que quando lemos Isaías, capítulo de número 43, verso de número 14 a seguir, a profecia, ela se refere a Israel. É porque Deus não considera, tendo conhecimento, sabendo que a nação estava dividida, que a nação dividiu-se nos dias de Roboão, houve divisão, a partir de Roboão. Deus tinha ciência de que a nação, na sua essência espiritual, era uma só. Então ele profere a palavra Israel. Mas quem foi levado cativo para a Babilônia fora Judá. Jeremias tinha conhecimento da situação da qual a nação que ele era oriundo estava vivendo. E o que acontece? Ele se recusa a receber o chamado de Deus. Ele se recusa a sair
de Anatote e ir para Jerusalém. Observe, Anatote era uma cidade, é uma cidade, Anata, atual Anata, é uma cidade perto, próximo, 4,5 km, 5 quilômetros. Ele não quer sair de Anatote para ir para Jerusalém profetizar. Sabe por quê? Porque ele olha para ele e diz: Deus não me chamou. Deus não me escolheu. Eu não sou profeta, eu tenho sangue sacerdotal. Ele se excusa. E escute, irmãos, quantas vezes nós nos excusamos diante de Deus dizendo não, 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 eu não, eu não, eu não. E Deus olhando lá de cima e dizendo: é você mesmo. É você mesmo. Sabe por que Deus assim faz? Porque Deus não erra. E às vezes nós nos excusamos e não acreditamos na escolha e no chamado, porque nós olhamos para nós, não olhamos para aquele que nos escolheu. E Jeremias estava olhando para ele. Quando Jeremias estava olhando para ele, é quando ele diz para o Senhor: Senhor, eu não passo de uma criança. Talvez você não saiba aqui, ele estava entre 18 a 20 anos de idade, jovem. Ele olhava para si mesmo, o evangelista Valmir, e dizia: quem vai dar credibilidade a um jovem profeta? Quem vai acreditar nas palavras de um menino? Ele diz para o Senhor, dizendo: eu não sei falar. Porventura ele tinha problema de oralidade? Tinha deficiência na fala? Não. E o pior de tudo, sabe o que é? É que muitas vezes que com as nossas escusas e desculpas, nós queremos convencer Deus. Eu nunca ouvi dizer que alguém chamado por ele conseguiu convencer o Senhor de que o Senhor desistisse da escolha e do propósito. Eu vou repetir, irmão. Vou repetir para você entender isso aqui. Ninguém consegue convencer o nosso Deus de que a sua escolha, o seu propósito está errado, porque o Senhor não erra. O Senhor não erra. Jeremias achava que era fruto do acaso, quando um belo dia Deus decide cercá-lo. Essas palavras, a narrativa do verso 4 e do verso 5, é Jeremias dizendo para o seu escrivão, para o seu escriba, Baraque ou Baruque, é a mesma pessoa. Ele está contando, evangelista Valmir, o relato de quando Deus o cercou. É como se ele estivesse dizendo: olha, Baraque ou Baruque, escreve aí a modo grosso. Eu estava fugindo do Senhor. Eu estava fazendo de tudo para me esconder. Eu estava me excusando. Até desculpa eu dei para o Senhor. Mas acredite, Ele não acreditou na minha desculpa. Quando eu disse para Ele que eu não passava de uma criança e não sabia falar. Parece que vejo Jeremias narrando e o escrivão escrevendo, o escriba escrevendo. E ele dizendo: quando eu menos esperei, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, 2 pontos. Escute, irmão, toda vez que você lê na palavra que tiver 2 pontos, é porque está chamando a atenção para aquilo que vai ser dito posteriormente. E Jeremias estava chamando a atenção do escriba para anunciar ao escriba o que o Senhor disse para ele. Sabe o que foi que o Senhor disse para ele? A conjugação verbal de 4 verbos. O Senhor disse para ele: antes de você ser formado no ventre materno, o primeiro verbo é formar, em hebraico, yatizar. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, se achegue, chegue para cá. Deixa eu lhe dizer uma coisa: antes de você ser formado no ventre da sua mãe,
Eu já tinha estabelecido nos anais da eternidade que tu seria meu, que tu pertenceria a mim e que tu faria a minha obra e proclamaria os meus editos e as minhas palavras a quem eu lhe enviar. Escute, só que não só fica nisto aqui, irmão. Deus estava envolvido diretamente na formação do profeta. Quando Deus escolhe, sabe o que foi que Deus fez? Deus entrou no ventre da mãe do profeta. Isso é forte demais, irmão. Deus entrou no ventre da mãe do profeta. Sabe para quê? Para guardar ele. Por quê, pastor Marcos? Porque Deus não erra. O plano de Deus está de pé. Ele não erra. Você não é fruto do acaso. Aí Deus entra lá no ventre da mãe dele. Sabe para quê? Para guardar ele. Deus poderia ter guardado de longe, mas como Deus estava envolvido com a formação do profeta, Deus entra no ventre da mãe e diz: você vai ser gerado do jeito que eu estabeleci na eternidade, nem para mais, nem para menos, na medida correta. Escute, quando Deus entra lá, Deus estava dando a garantia de que o profeta ia vir à terra. Para quê? Para cumprir o propósito. O primeiro verbo que Deus conjuga é o verbo formar. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Eita, irmão, o verbo hebraico é yada. Está no pretérito mais que perfeito. O verbo hebraico, yada, está no pretérito mais que perfeito. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, você tem quantos anos? Imagine Jeremias dizendo para o Senhor: tu sabes quantos anos eu tenho? Estou caminhando para os 20. Quem te conhece há 20 anos atrás é teu pai e a tua mãe. Eu te conheço desde a eternidade. Imagine, irmãos, parece que vejo Jeremias se alegrando com essas palavras. Deus diz para ele: quem te conhece há 20 anos é teu pai e a tua mãe. Eu te conheço. Eu conheço você, Jeremias, é desde a eternidade. Eu já sabia que você daria negativas. Eu já sabia e já tinha conhecimento que você se escusaria a aceitar o chamado. Eu já sabia que você daria desculpas diante de mim. E escute, irmãos, Deus poderia procurar outro em Anatote, ou em Judá, ou nas regiões de Judá. Deus poderia procurar outro e dizer: você não quer? Você não quer sair daqui de Anatote para ir para Jerusalém profetizar? Quer saber de uma? Dá licença, que eu vou escolher outro. Deus não é igual o homem, irmão. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós damos algum tipo de negativa, o homem olha e diz: ih, fraquejou, ele para mim não serve mais. Esse daí é carta fora do baralho, não serve mais para mim. Só que Deus não é assim. Deus não substitui o Jeremias, sabe por quê? Porque o propósito é maior que a escolha. Se a escolha fosse maior que o propósito, Deus haveria substituído ele. Mas Deus não substitui, sabe por quê? Porque o propósito é maior que a escolha. O propósito é maior que a escolha, sempre será maior que a escolha. É por isso que muitas vezes nós somos substituídos repentinamente. Por quê? Porque a escolha não está sendo maior, ou melhor, o propósito não está sendo maior que a escolha. Quando nós somos substituídos repentinamente, é porque a escolha é maior que o propósito. E se existe uma coisa que Deus respeita, é o que Ele estabelece.
Tem gente que está achando que Deus estabelece algo e que Deus vai quebrar os princípios que Ele estabeleceu no propósito. Ei, Deus não é assim, Deus não é como um homem. O homem olha e diz: você não serve mais, você não fez isso, você está fora. Você não correspondeu, você está fora. Você não deu resultado, você está fora. Você não está gerando crescimento, você está fora. Ei, Jeremias estava parado, mas Deus estava olhando para ele e esperando a hora certa de cercar ele. Deus nessa noite está cercando alguém aqui. Deus está cercando alguém aqui, dizendo: tu és meu, tu és minha. Eu te chamei, eu te escolhi. Eu não abro mão de você. Mesmo você me negando diante da circunstância, o meu propósito ainda está de pé. Porque o homem é assim, irmão. O homem, quando nós não geramos resultado, ele diz: não, tira ele, faz uma reunião, irmão, vamos arrancar ele de lá, vamos tirar ele de lá. Com Deus não é assim, porque Deus respeita propósito. Deus havia impetrado o propósito da autoridade e da unção de Jeremias no seio do propósito. Como é que Deus vai quebrar agora? Não pode. Deus respeita isso. É por isso que muitas vezes a gente fica perguntando ao Senhor: por que fulano era para o Senhor já ter desistido dele? Você não entende, existe um propósito que foi estabelecido nos anais da eternidade. Não questione, propósito é propósito, está de pé e acabou. Aí Deus cerca ele e diz: antes de você ser formado, eu já tinha estabelecido que tu seria meu, lá nos anais da eternidade. Quem te conhece, Jeremias, é teu pai, é tua mãe, há 20 anos atrás. Eu te conheço há muito tempo. Eu te conheço desde a eternidade, porque eu te coloquei nos anais da eternidade. Eu coloquei, estabeleci você na eternidade. Aí Deus, cercando ele, conjuga o terceiro verbo. Olha aqui, ó. Te consagrei. A palavra hebraica aqui para consagrar é kedash, não é kadosh. A palavra kadosh, a raiz em hebraico é fechada. A sua etimologia está voltada somente para um atributo direto de Deus, a santidade de Deus. Esse kedash aqui é netzer ou natzer, que quer dizer rebendo, renovo. É a mesma palavra Nazaré. Deus estava dizendo para ele: Jeremias, não te preocupes se o homem vai reconhecer quem tu és. Não te preocupe se alguém vai reconhecer se tu é profeta ou não. Quem tem que reconhecer quem tu és sou eu. E como prova disso, quem te consagrou foi eu. Irmão, escute, isso aqui é poderoso. Isso aqui é tremendo, irmãos. Jeremias estava com medo de ele chegar lá em Jerusalém e dizer: ei, quem me levantou foi o Senhor. Agora eu sou o profeta de Judá e Deus me enviou aqui para profetizar. Ele estava com medo de chegar lá e ninguém reconhecer que ele era profeta. Irmão, não precisa não. Unção não é coisa da terra, unção é coisa do céu. Unção não emana daqui da terra para o céu, não. Unção emana do céu para a terra. Deus estava dizendo para ele: quem te separou, quem te consagrou, quem colocou esse poder, essa autoridade, essa essência profética em você, não foi o rei Josias, não foi Zedequias, não foi Joaquim, Joacás, não foi não. Quem te colocou, quem colocou essa autoridade dentro de você, foi eu. Esse poder de profetizar, esse poder, essa autoridade, foi eu que te dei.
dizer isso para ele, sabe por quê? Porque talvez na cabeça de Jeremias, sendo jovem ainda, isso é normal, ele achava que alguém poderia destituí-lo ou tirar dele aquilo que Deus havia dado para ele. Irmão, pode roubar carteira, celular, dinheiro, tomar sapato, bicicleta, carro, os seus bens. Eu quero ver arrancar. É o que o Senhor colocou dentro de você. Eu quero ver. Eu quero é ver. Eu pago para ver, irmão. Eu pago para ver. Eu quero ver. O camarada pode chegar, dê a carteira, tome. O celular, pode levar. Agora eu quero ver ele chegar aqui dentro e arrancar aquilo que Deus colocou desde a eternidade, irmão. Unção é um poder que levanta, que ergue, mas também derruba. Unção é um poder tão terrível que unção atrai a presença de Deus, mas também atrai batalhas, lutas, perseguições, calúnias, abandonos. Unção é algo tão terrível, irmão, que ao mesmo tempo que a presença de Deus ela é tangível em nossas vidas, ela também atrai perseguição. Tem gente que não gosta, tinha gente que não gostava de Jeremias, não era porque Jeremias tinha feito mal, era por causa da unção que estava sobre ele. Porque unção incomoda, unção deixa o inferno de orelha em pé. Irmão, escute isso aqui. Quem tem unção não persegue ninguém. Quem tem unção não calunia, não persegue, não puxa tapete. Quem tem unção não trama contra outro. Quem tem unção dá mão, ajuda. Quem tem unção levanta. Quem tem unção ergue. Por que Jeremias estava com medo? Porque ele tinha conhecimento. Deus já tinha trabalhado na mente dele, dizendo: ei rapaz, o que eu coloquei em você é algo tão terrível, que se você sair daqui de Anatote e for lá para Jerusalém, a minha presença vai estar contigo. Mas se prepare, porque o que vai ter de inimigo, o que vai ter de levante, o que vai ter de gente que vai te afrontar, te confrontar. Tem gente que vai te trair, tem gente que vai te abraçar, mas ao mesmo tempo quer te matar. Ei, unção é isso. Unção atrai a presença de Deus, mas ao mesmo tempo atrai, irmão, atrai prova, luta, perseguição, calúnia, abandono. Você não tem ideia. Ou melhor, você tem, porque você tem unção. Deus cerca Jeremias e dizendo: eu te formei, eu te conheço, e quem te consagrou foi eu. Ei, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não existe reconhecimento maior do que o reconhecimento que vem do céu. Nós lutamos e brigamos demais para sermos reconhecidos aqui na terra. Ei, não te preocupe não. Se o homem não está vendo, quem te consagrou sabe. Porque foi ele que te consagrou, foi ele que te separou, te colocou à parte. Aí Deus vai e conjuga o quarto verbo. Deus conjuga o verbo constituir. Deus disse para ele: antes de você ser formado no ventre materno, eu te conheci, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse termo hebraico é padak. Esse termo hebraico, padak, constituir, colocar, era Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, se eu estabelecer algo, não existe ninguém que tenha poder para tirar do lugar aquilo que eu coloquei. Jeremias jovem passou Valdeci com medo, dizendo: eles vão tomar o meu título de profeta. Deus falou: quem te constituiu? Esse termo hebraico, padak. Deus estava dizendo para ele: eu coloquei você aí. Eles podem balançar você, tentar remover você do lugar, não conseguirão tirar, porque quando eu coloco, não tem homem que tire. Deus estava dizendo para ele: Jeremias, sai de Anatote hoje e desce para Jerusalém,
porque lá em Jerusalém eu vou te usar. Deus estava dizendo para ele: você em Anatote está acomodado, está parado. Em Anatote ninguém ouve a sua voz. É em Jerusalém que eu vou te usar. Essa noite é noite de abandonar Anatote e ir em direção a Jerusalém, porque em Jerusalém Deus quer nos usar. Deus falou para ele: rapaz, quem te constituiu, quem te colocou aí no posto de profeta foi quem? Quem foi, Jeremias? Foi teu pai? Foi tua mãe? Foi o rei? Foi Josias que te colocou aí? Não. Foi Joaquim? Não. Foi Joaquim? Não. Jeocás? Não. Foi Zedequias? Não. Então quem te colocou aí foi eu. Eles não têm poder e autoridade para remover aquilo que eu plantei. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: enquanto você tiver vida, enquanto você estiver respirando, enquanto o Espírito de Deus estiver dentro de você, quando o Senhor estabelece alguém, não adianta, irmão. Pode tentar de um lado e do outro, não arranca, porque Deus estava dizendo para ele: eu coloquei você aí como um tronco grosso, ninguém consegue te arrancar. E essa noite o Senhor está cercando alguém, dizendo: ei, eu poderia te substituir, mas não fiz isso, porque o propósito é maior que a escolha. Eu te escolhi, eu não errei em te escolher. E o Senhor nos convoca nessa noite, sabe para quê? Para trabalhar para Ele com ousadia, com graça, com confiança, com fé, com consciência de que foi Ele quem nos chamou. Fique de pé. Pastor, o Senhor tem falado comigo e tem me chamado, mas eu tenho me excusado. Eu quero orar por você, vem aqui. Eu quero orar por você. Pastor, eu sou esse Jeremias, eu sou ele. Eu tenho corrido, eu tenho fugido. Eu tenho feito de tudo para me excusar daquilo que Deus tem na minha vida. Venha. Rakalamanchoreva. Nemiaso, remenecaso. É o Senhor quem chama. Quem vai acreditar em mim? É normal, ninguém vai acreditar. Você não precisa que ninguém acredite em você. Tem alguém que é soberano, que já acredita em você. Ele não erra, o plano dele está de pé. Um propósito, um desígnio que foi estabelecido está de pé. Nós somos improváveis. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. É você que é improvável, é você que Deus vai usar. Aleluia! Você pode adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia.
você foi escolhido unicamente e exclusivamente por Deus. Levante as suas mãos. Venha, chegue mais para frente aqui. Pode vir, tem espaço aqui na frente. Venha. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar. Tem alguém que está reconciliando, aceitando Jesus? Reconciliando, pastor. Tem mais alguém que quer reconciliar com Jesus? Ou quer entregar sua vida a Jesus? A segunda pessoa está reconciliando com Jesus. A terceira, você pode glorificar a Deus, irmão? 3 pessoas estão reconciliando com Jesus. Tem mais alguém? As 3 aqui, pastor, estão reconciliando. 4 pessoas estão reconciliando. Tem mais alguém que quer entregar sua vida a Cristo? Aleluia. Obreiros, pode vir com as mãos. Presbítero Juarez, o Senhor ainda conta contigo. O Senhor nosso Deus ainda conta contigo. Na sua simplicidade, o Senhor ainda conta contigo. Levante as suas mãos, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que deram crédito à tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, usa-os poderosamente aqui neste lugar, como obreiros, desbravadores. Te apresento a vida dessas 4 almas que estão reconciliando nesta noite. Perdoa-lhes os pecados, lava-os com sangue precioso de Jesus,
que fora vertido na cruz do Calvário. Que o teu Espírito Santo repouse sobre eles, dirigindo, meu Deus, guiando, dando graça, sabedoria, abre o entendimento deles para a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a tua igreja, a tua noiva. Continua conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pastor, agradecido. Deus abençoe Pastor Marco Maciel, nosso companheiro, homem que Deus levantou para estar conosco aqui, somando conosco nesta igreja. Deus abençoe a todos vocês, os de perto, os de longe. Se Deus falou contigo hoje, a palavra diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Você que está fugindo, o anzol foi colocado hoje. É muito melhor se render diante de Deus. Ele é todo poderoso. Ele não erra na escolha não. Ele não erra. Eu sou desses improváveis. Deus não errou na escolha não. Quando minha mãe engravidou, a pobreza era muito grande, eles contam. Ela tomou buchinha para ver se jogava fora. Deu certo não, estava escolhido. Não tem sangue azul, não vem de família. Tem gente que fala bonito, né? Meu bisavô é pastor, meu avô é pastor, meu pai é pastor, meu filho é pastor, meu tio é pastor, todo mundo é pastor da minha família. Na minha família não tem não. É bêbado, é gente que puxou cadeia, é gente viciada, é pé inchado, é tanta coisa. E Deus foi libertando todo mundo. Hoje quase todo mundo é crente. Sabe por quê? Porque Deus escolheu, é você. É você. É você, é você. Vire para essa pessoa que está do teu lado aí e fala para ele: é você, não adianta fugir não. É você. E quanto mais você foge de Deus, mais para perto dele você chega. Quanto mais você foge, mais se aproxima. Porque quando você está fugindo, o salmista, ele caiu nessa bobeira. Ele chega a dizer: para onde eu fugirei? Eu subo, o senhor está aí. Se eu desço, o senhor lá está. Para onde que eu vou? Não, é melhor render. É melhor render. Amém? Fique de pé, vamos encerrar nossa reunião. Deus abençoe a você, irmão Edivaldo, irmã Ana Lúcia. Deus abençoe vocês. Hilary, Letícia, Railson, Deus abençoe a Raíssa. Deus abençoe todos que vieram. Deus abençoe Eduardo. Que Deus te abençoe, viu? Você, a Sara. Deus abençoe a Edilane. A família, né, do Vicente. Logo depois pode vir tirar fotos. Que Deus abençoe a cada um. Curva sua cabeça, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão gloriosa do Santo Espírito esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na terra, e que todos digam amém. Está terminada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eliane, chama o Marcos aí para mim. Marcos.